Boa noite, boa noite, boa noite, queridos e queridas! Olá! Cadê meu oi? Cadê o meu boa noite? Nessa terça-feira, gente, dia 29. Cadê? Mandem para mim um oizinho, mandem um boa noite. Aqueçam este coração professoril agora, sim. Agora eu estou curtindo. Boa noite, gente. Sejam todos aí muito bem-vindos, muito bem-vindas, né? A mais uma noite, a mais um dia de aulões, né? Delícia ter vocês aqui. Isso é muito verdadeiro, né? Dá aquele quentinho no nosso coração, né? Recebê-los, muitos de vocês aí, ó, em pleno recesso, né? Mas o que? Vocês sabem o que vocês querem e estão correndo atrás disso, né? Então, cara, é gostoso demais, né? Estar aqui com vocês para que a gente coloque o pau para quebrar, ok? Queridos, só para facilitar um pouquinho a dinâmica da nossa aula, né, para não ter aí nenhuma intercorrência, na hora que eu vou, né, na hora que eu for começar agora a discutir com vocês um pouquinho, né, dentro aqui da nossa área, eu vou fechar o chat, tá? Depois, lá no finalzinho, eu reabro para tirar as dúvidas, né, de vocês, para que vocês possam aí fazer as perguntas que vocês desejarem, ok? Então, depois deste boa noite, né? Obrigada por não terem me deixado aí no vácuo. Eu vou fechar rapidinho o chat, depois eu reabro, beleza? Então, bora lá. Bora colocar o pau para quebrar do jeitinho que a gente gosta, que é o quê? Ligados no 220. Porque se não for, né, para ser desse jeito, eu nem venho, entendeu? Eu gosto do quê? Né? Do pau quebrando e a gente ralando, beleza? Então, queridíssimos e queridíssimas, oficialmente, bora dar início aqui ao nosso aulão. Sejam muito bem-vindos. Como, né, eu disse, ou melhor, eu ainda não disse, né? Então deixa eu começar a nossa aula me apresentando para vocês. Eu sou a professora Aile, tá? Então, tem coisas na vida que a gente não escolhe, só carrega, né? Tá aí esse nome diferente. Vocês conhecem alguma outra Aile na vida de vocês? Coloca para mim reação. Alguém conhece? Não, né? Pois é. Agora, prazer, estamos apresentados. Vocês já conhecem uma, tá? E, queridos, eu faço parte, né, aqui do Mago do Pisme, sou da área de linguagens, tá? Então, eu trabalho com as disciplinas de redação e de literatura, que são as melhores disciplinas deste mundo. Quem não acha, está errado, entendeu? Quem não acha isso está erradíssimo. Queridos, a minha formação é em letras, sou formada pela Federal de Viçosa. Alguém conhece aí? Tem alguém de Viçosa nessa sala de aula? Ou não? Ou não tem ninguém de Viçosa aqui, não? Queridos, sou formada, então, na UFV há alguns aninhos, né? E estou nessa caminhada aqui de preparatório, né? Para processos seletivos, então, preparatório para o PISME, né? Para o Enem, para o Colune. E, gente, é uma honra muito grande para nós, né? Podermos estar aqui com vocês. Porque o que eu falo? Trabalhar com cursinho, né, é lidar diretamente com os sonhos de vocês.
né? Então, vocês estão aqui porque vocês têm um sonho, vocês têm uma meta de aprovação. E é uma honra para a gente saber que vocês confiam no nosso trabalho, né? E estão aqui batalhando para alcançar esse sonho, ok? Na nossa aula de hoje, nós falaremos um pouquinho sobre a abordagem do PISM, porque, ó, módulo 3, conteúdo programático novo. Falaremos um pouquinho sobre o conceito de literatura e vamos focar aqui a maior parte discutindo sobre essa pegada da narrativa de autoria indígena, tá? Então, hoje, né, nós vamos ter aqui um spoiler, um gostinho de tudo que a gente, né, pode e vai ofertar para vocês no nosso curso, tá? Acredito que, né, muitos de vocês já ouviram falar, né, do nosso curso, muitos de vocês conhecem, né, pessoas aí que foram aprovadas na UFJF e de cara, gente, eu falo para vocês, vocês tomaram uma decisão extremamente sábia e acertada em escolher fazer um vestibular seriado. Fazer o PISM, né, é aumentar ali consideravelmente a chance, né, de aprovação. E nós, né, aqui do curso, estamos aqui para que, ó, né, ano que vem, início do ano que vem, né, sejam vocês aqui, né, sendo aprovados, mandando mensagens para a gente, falando que vocês, né, conseguiram a tão sonhada e a tão desejada aprovação, tá? Galerinha, né? Embora eu confesse que eu não seja, né, uma pessoa que goste muito da matemática, né? Eu sou 100% humanas, galera. O nosso curso, né, ele aprova e aprova muito. Né? Então, tem sido uma crescente nos últimos anos e nós chegamos, né, com o último PISM, a 20% dos aprovados. Gente, 20% é um quinto, né? Essa conta aí eu sei fazer, que ela é fácil. Um quinto das vagas, né, disponibilizadas ali pelo PISM foram preenchidas por nossos alunos. Gente, contra dados, contra estatística, não tem argumento, né? Então, esse número, ele coroa todo o trabalho, né? Toda a excelência que a gente tem aqui, né? E saibam, né? Eu espero, né? Caso você ainda não seja nosso aluno, eu quero que você sinta, né? E que você saiba que esse nosso comprometimento aqui, ele é real, né? Então, em todas as semanas, em todas as aulas, né? A gente entra para deixar você um pouco mais perto do seu sonho, sabe? Então, olhar para esse número, ele, né, é muito, como eu posso dizer, dá orgulho, né? Dá orgulho de fazer parte dessa equipe e saber que no ano que vem, né, vocês estarão aqui nessa estatística também, beleza? Galera, não tem aprovação sem determinação, sem trabalho e sem dedicação, tá? Então, vem cá. Tem lista extra de exercício para vocês. Vocês pegaram? Vocês receberam a lista de exercícios dos aulões de ontem? Quem já recebeu? Levanta a mão aí quem já recebeu e quem já fez. Olha lá, ó. É sobre isso que eu estou falando, Brasil. Então, ó, quem comeu mosca e não recebeu, né, as listas de ontem, tá aqui, ó. Gente, é só isso que vocês precisam fazer. Posta um stories dessa aula. Não agora, tá? Pode ser em qualquer momento dela. Só me avisa,
tá? Para eu não sair de boca aberta. Tô brincando. Então, ó, façam stories, né? Melhor, desculpa, tira um print, posta no stories de vocês, marcando o mago, tá? Ele estará em aula, mas depois ele vai ver. Marca o mago, tira print da sua postagem e envia para ele pelo WhatsApp, tá? Ah, e onde está esse WhatsApp? Na página, né, gente? Aqui, ó, ali no link tem o contato para o WhatsApp, beleza? Então, só isso que vocês precisam fazer para receber as listas de hoje. Tira um print, posta no Stories, marcando o mago. Depois, tira um print dos seus stories, envia para ele pelo WhatsApp, beleza? E aí, vocês vão garantir aí as questões das aulas de hoje. Então, bora, né? Tendo aí esse contato inicial, bora ralar, bora falar um pouquinho sobre a literatura dentro do PISME, ok? Queridíssimos e queridíssimas, vejam bem, para esse ano, né, a galera aí do módulo 3, ou seja, vocês têm uma nova proposta, né? Tem um novo conteúdo programático. E esse novo conteúdo, ele vai exatamente o quê? Sair um pouquinho, né, daquele perfil mais conteudista, mais teórico, né, mais, como eu posso dizer, academicista, né, vinculados ali às escolas literárias, né, aos períodos ali lineares da literatura. E esse novo conteúdo, então, ele vai para uma abordagem, né, que já é adotada dentro do PISME 1 e do PISME 2, que é trazer para a prova de literatura uma pegada mais crítica. Então, vem cá, chega aqui, jovem. Se vocês, no PISME 1, no PISME 2, já sentiram ali o gostinho de como a prova ela adota uma visão crítica, agora no PISME 3, vocês terão a absoluta certeza disso, tá? Então, vem cá, anota aí, anota o que eu vou dizer. PISME 3 gosta da treta. O PISME 3, ele gosta da confusão, ele gosta de problematizar. Ele traz gêneros argumentativos e cobra de vocês, jovens, essa capacidade crítica, essa capacidade reflexiva, não só do texto, mas do próprio, né, da própria leitura de mundo. Porque, galera, a capacidade de se posicionar criticamente, ela é uma habilidade exigida de vocês dentro da universidade, né? Então, o PISME 3 já traz essa abordagem exatamente como mais uma estratégia de seleção, né? A UFJF quer estudantes críticos, né? Críticos que saibam se posicionar, que saibam argumentar. Então, esse novo conteúdo programático aqui está diretamente relacionado a essa abordagem mais crítica, ok? Segunda característica. Então, primeira, né, conteúdo programático voltado para essa visão mais crítica. Segunda característica, aguardem uma prova longa. Vocês acharam a prova do PISME 2 longa? Quem achou a prova do PISME 2 longa? A prova do ano passado? Então, ó, Maria, acharam a prova longa. Amores, para esse ano, a prova estará maior ainda, tá?
Então, pois é uma prova longa, tá? Tanto a prova de língua portuguesa quanto a prova de literatura são provas longas, com textos longos. Então, já se liga, né, nessa informação e vocês vão se lembrar de mim, né? Falando isso para vocês quando vocês estiverem lá em dezembro sentados fazendo a prova, tá? Então, vem cá. Quais são os tópicos, né, que nós vamos ali explorar ao longo de todo o nosso curso? Colonialismo e anticolonialismo na poesia portuguesa e brasileira. Como eu disse para vocês, o PISM ele quer fogo no parquinho, né? O PISM ele vai ali trazer, né, esses temas que despertam aí esse nosso posicionamento crítico. Nós somos, né, uma colônia. O nosso país ele foi uma colônia de exploração. E isso foi refletido dentro da nossa literatura. Mas também, por outro lado, nós temos dentro dela movimentos e textos que trazem essa luta contra a colonização, né? Essa luta anticolonial. Então, é um traço aqui desse conteúdo programático, ok? Segundo tópico, a narrativa de autoria indígena, que é um ponto, né, que nós vamos abordar hoje com mais detalhes. Terceiro ponto, o romance regionalista brasileiro e o diálogo com diferentes linguagens. Né? Então, o que o PISM ele cobra, né, aqui nesse tópico? Né? Cobra exatamente os movimentos, né, as obras literárias que vão representar a nossa realidade, a nossa identidade, a nossa história sendo representada ali dentro daquela vertente, daquele texto artístico literário, ok? Outro ponto que o PISM gosta muito, né, e vai trazer nesse novo conteúdo programático, são as vanguardas poéticas. Amores, a palavra vanguarda significa estar à frente do seu tempo. Então, o PISM ele vai cobrar aqui, ele vai abordar todas as manifestações que romperam com todos os padrões anteriores, com todos aqueles modelos rígidos, impostos, e propuseram uma verdadeira revolução dentro desse cenário, né, nacional das artes. Galera, o que vocês não podem se esquecer? Lembra lá? Primeira coisa que eu falei ali, ó. Nós somos uma sociedade, né? Nós fomos aí, a nossa história nos mostra que nós somos uma colônia de exploração. Queridos, quando a gente tem uma relação, né, uma colonização de exploração, veja bem, o único interesse que a metrópole tem na sua colônia é um interesse exploratório. Então, durante, né, vamos colocar aí, séculos, nós não tivemos, né, a arte sendo incentivada aqui. Tudo o que foi produzido dentro desse contexto no cenário nacional foi muito vinculado a uma reprodução de modelos de onde? Modelos advindos da Europa, né? Então, nós fizemos aqui durante muitos séculos a reprodução dos modelos europeus. Agora, quando a gente chega no século XX, a galera do modernismo brasileiro, da primeira fase,
da primeira geração, a geração de 22, colocou tudo para quebrar, né? Eles romperam com os padrões, falaram, opa, chega, para, não queremos mais seguir regra alguma. A única regra agora é não ter regra e nós queremos buscar a identidade nacional. E não a identidade nacional construída no romantismo, né? Uma identidade baseada em valores europeus, mas uma identidade real, que representa o multifacetamento, a heterogeneidade, né? E toda a riqueza constitutiva da identidade. Então, meus amores, né? Foi tiro, porrada e bomba aquilo que a primeira geração modernista fez dentro do cenário artístico literário brasileiro. Revolucionou tudo, tá? E, por fim, não menos importante, né? Nós temos aqui, ó, a representação da homoafetividade na prosa e na poesia brasileira. Ai, prof, mas o PISM vai trazer esse tema? Vai sim, senhor. Estão vendo? Tá aqui, ó, no conteúdo programático, beleza? Então, amores, o PISM, ele não tem medo de se posicionar criticamente em prol das minorias. Então, todos os grupos oprimidos dentro da nossa sociedade vão ser privilegiados dentro do conteúdo programático do PISM, tá? Então, quando a gente pega agora, né, o edital de literatura do PISM 1, PISM 2, PISM 3, nós vamos ter esses grandes temas. Então, a literatura negra, né? A literatura feminina, a literatura indígena, a literatura homoafetiva, né? Então, todos os grupos. A literatura africana, né? Então, a literatura periférica. Então, todos os grupos sociais que historicamente foram e são marginalizados dentro da história da sociedade são valorizados dentro do PISM, ok? Então, não se assustem, né, se vocês aí se depararem com esse tópico dentro da prova em dezembro, ok? Inclusive, eu bem acho que ele vai aparecer na prova, beleza? Bom, tranquilo até aqui? Dá o meu joinha aí para eu saber que tá tudo certo, né? Para eu seguir. Então, entendido? Ah, que delícia! Assim que eu gosto, ó. Vocês interagindo comigo. E aí, feito isso, né? Então, entendendo, né, de uma forma holística, né, esse conteúdo programático, saibam que vocês terão uma prova, né, também de cunho crítico social dentro da literatura, tá? Porque, ó, esse é o novo perfil do módulo, né, que vocês farão prova, perfeito? Então, vem comigo. E agora, neste momento, eu vou até abrir esse chat porque eu quero uma resposta rápida. Pensa muito, não me responde. Gente, para você, o que é literatura? Rápido, manda aqui no chat para mim. Manda no chat. Eu quero ver esse chat subir. Não pensa muito, não. Eu não quero teoria. Eu quero a resposta real oficial. Então, expressão da arte, forma de expressão das pessoas de uma sociedade. Mas o quê? Opa! Forma de expressão por meio de palavras, histórias passadas. Galera, política, a literatura
sem dúvida, ela pode ser política, expressão por meio de leituras, exato. Mais o quê? Mais o quê? Ó, vamos pegar aqui, de forma geral, essas definições que vocês trouxeram. Então, ó, primeira coisa, vocês falaram que literatura é forma de expressão, né? Então, vou até colocar aqui, ó, vocês que me disseram. Então, forma de expressão. Forma de expressão de quem, né? Vocês me disseram que é a forma de expressão da sociedade. E aí, obviamente, essa sociedade ela é construída por sujeitos, né? Por pessoas, por indivíduos. Vocês disseram que a literatura ela está vinculada à cultura, né? E a cultura de quê, gente? Cultura de quem? Cultura vinculada, né, a um período, não é? Então, pensar nessa cultura não tem jeito, é pensar em um tempo, é pensar em um espaço, não é? Se é uma forma de expressão, a literatura ela dá margem exatamente para quê? Para a expressão de sentimentos, mas ao mesmo tempo a literatura ela também pode ser um espaço de luta, pode ser um espaço político, né? Opa, e por que não? Sem sombra de dúvidas, também podemos pensar na literatura enquanto entretenimento, né? Gente, e vejam quantas coisas vocês trouxeram aí. E todas elas extremamente válidas, extremamente verdadeiras. Galera, vamos pegar o conceito real, oficial. Queridíssimos, o primeiro cara, né? Eu íntima, né? Eu sou muito íntima. O primeiro cara a falar de literatura foi esse aqui. Foi esse aqui. Alguém sabe de quem é este rostinho lindo e esse sorriso encantador? Talvez nem tão sorriso assim, nem tão encantador, né? Mas, galerinha, esse cara aqui que vocês estão vendo é ninguém mais, ninguém menos do que Aristóteles, tá? Então, vem cá. Aristóteles foi o cara que criou a literatura? Foi ele que criou a literatura, gente? Aristóteles inventou a literatura? Claro que não. Óbvio que não, né? Muito antes da gente ter ali ó, o texto escrito, quando a gente tem a análise, né, por exemplo, de desenhos ali, de imagens em cavernas, né? Então, muito antes da sociedade ser verbal, já existem registros visuais dos indivíduos produzindo ali a arte literária, tá? Então, não foi Aristóteles quem inventou a literatura, mas ele fez o favor para a gente de que definir, conceituar a literatura em um livrinho difícil para raio, porque o homem para escrever difícil, sangue do cordeiro, né? Então, é um livrinho pequenininho, mas, ó, né? Dificílimo, chamado A Arte Poética. E aí, galera, Aristóteles ele fala o seguinte: primeira coisa, literatura é arte, né? Então ele fala arte literária. Então, assim como música, pintura, escultura, teatro, dança, cinema, né? São manifestações artísticas. A literatura também é arte. E aí, Totó, para os íntimos, né? Ele falou o seguinte: a arte literária é mimese. Galera, o que é mimese? É imitação,
né? Então, a literatura para ele é a arte que imita pela palavra. Então, o nosso objeto, né, artístico aqui é a palavra. E vem cá, por que Aristóteles ele bate na tecla do início ao fim dessa obra que a literatura ela é imitação, ela é recriação, representação, porque ele fala que a literatura não tem a obrigatoriedade de representar o real, né? Tanto que nessa obra, a arte poética, ele vai separar o papel do poeta, né? Então, da pessoa que produz literatura, diferente do papel do historiador. E aí ele fala, ó, a história cabe a função de escrever exatamente o que aconteceu. A literatura, ela tem a função de imitar a realidade. Então, ela pode falar sobre o que nunca aconteceu, sobre o que poderia ter acontecido. E aí, voltando, né, à pergunta inicial que eu fiz para vocês, tá? Nós temos que pensar que a literatura, enquanto arte, ela tem diferentes funções. Amores, vocês consomem arte? E aí eu não estou falando só de literatura. Consomem arte? Eu vou até abrir o chat aqui de novo. E respondam o seguinte, com honestidade. Para que vocês consomem arte? E aí, arte entra tudo. Música, literatura, dança, cinema, né? Série. Entra tudo, né? Exatamente. Né? Tudo com base artística, tá? Então, vão colocando aqui, ó, que eu quero ver para que vocês consomem. Essas respostas que vocês estão me dando aqui estão, ó, diretamente relacionadas às funções da literatura, né? Porque ela tem diferentes propósitos e efeitos dentro de uma sociedade. Então, o primeiro objetivo, ou a primeira função, é essa função estética. É essa função que está muito vinculado a esse entretenimento. Muitas vezes a gente consome a arte porque a gente quer ter contato com o belo. A gente quer admirar ali, né? Eu quero ouvir uma música que me acalme, que eu, né, analise a melodia e fale, caralho, que melodia linda, né? Eu quero, por exemplo, ir ao museu, né, olhar ali, me encantar com quadros e simplesmente, né, me deixar tocar pelo belo. Né? Eu posso consumir a arte, né? E aí a literatura para o deleite. É esse entretenimento, né? Tipo, ai, tô de saco cheio de rolar aqui, ó, né? Esse feed, esse rolo infinito no TikTok, esse feed no Instagram. Pera lá, deixa eu assistir uma série, né? Para eu entreter. Só que ela também tem outras funções. A literatura, ela pode ter uma função catártica. Gente, eu acho essa palavra chique para danar. Vocês já ouviram falar de catarse? Essa palavra Aristóteles, né, já falava. E o que é a catarse? Gente, é a capacidade que não só a literatura, né, a arte tem de nos tocar, sabe, assim, de nos abalar emocionalmente. Às vezes vocês já viveram isso, né? Às vezes vocês estão, por exemplo, assistindo a um filme. Do nada, né? Às vezes vem aquela vontade de chorar, né? Aquela vontade louca de chorar e você não consegue segurar. Outras pessoas que estão assistindo com você ali não acham nada demais, mas aquela cena específica, por algum motivo, bateu fundo, bateu num lugar só seu e você explodiu ali em choro, né? Ou o contrário, às vezes você está lendo ali um conto,
Nossa, e aquele conto, ele te deu um nojo, né? Você sentiu um nojo, você sentiu o seu estômago embrulhado. Isso que é a catarse, né? É essa capacidade dessa literatura promover esses sentimentos na gente, para além da admiração do belo ou do entretenimento de passar o tempo, ok? Terceira função da literatura é a função cognitiva, né? Então, a gente também consome literatura com essa função de aprendizado, de busca de conhecimento, porque o que acontece? Embora a literatura ela não tenha a obrigatoriedade de representar a realidade, muitas vezes vai ser através dela que a gente vai entrar em contato com outras realidades, com outras perspectivas, com outro momento histórico, com outro contexto social, político, econômico, né? Então, às vezes, quando a gente escuta uma música, assiste a uma peça, lê um livro, né, nós vamos nos teletransportar. E é o que acontece muito dentro dessa nova abordagem aqui do PISM-3. Por que o PISM-3, ou melhor, por que o PISM, nos seus 3 módulos, né, está trazendo essa literatura engajada? Então, a literatura periférica, feminina, negra, indígena, né, a africana, porque é uma forma da gente aqui, ó, né? Brasil, 2025, ter contato com todos esses diferentes contextos, né? Então, é uma forma de aprendizagem. E, por fim, né, a literatura, ela também tem essa função aqui, ó, político-social. E, amores, guarda o que eu vou dizer. É essa abordagem que vocês encontrarão esse ano no módulo 3, tanto dentro do PISM, dentro da prova de português, quanto na prova de literatura, tá? Ai, prof, mas a prova vai trazer esses temas políticos e sociais? Vai sim, tá? Por quê? Eles querem seres pensantes, seres críticos ali dentro da universidade. E o que é, né, essa função político-social? Gente, é a capacidade da obra literária trazer uma análise crítica da sociedade, né? Tem a ver com essa capacidade de uma obra, né, trazer um julgamento social, analítico e, de fato, promover mudanças. Tanto a arte exerce essa função, né, de luta, de engajamento, que dentro, né, por exemplo, de períodos de, né, dentro de governos ditatoriais, o que normalmente vai acontecer com a literatura? Na verdade, com a arte, né, como um todo, a arte vai ser censurada, né? Exatamente porque ela tem esse poder social. E é exatamente pensando aqui, né, nesse contexto da literatura com essa função político-social, é que a gente entra no nosso tópico, né, principal aqui da nossa aula de hoje, que é falar sobre, né, a narrativa de autoria indígena. Gente, eu vou abrir o chat de novo, que eu quero fazer uma perguntinha para vocês. Quando eu peço para vocês pensarem na figura de um índio, né, na figura de um indígena, o que vem à mente de vocês? Coloquem aqui para mim no chat e sejam verdadeiros. Pensem na figura de um indígena e falem para mim o que vem à mente de vocês. Colonização, boa, mas o quê? Pensa na figura do índio aí.
O que está na foto do slide, Maria, a gente pensa muito nele, né? No índio assim, pintado, o cabelinho de cuia, né? Pretinho ali, normalmente fazendo o quê? É ou não é? É ou não é desse jeito que a gente pensa na figura do índio? Amores, muitas vezes a gente pensa na figura do indígena como a gente pensa no Saci-Pererê ou no Curupira. Muitas vezes a gente vai pensar na imagem dele de uma forma completamente folclórica, padronizada, né? E aí a literatura indígena, né? Ela vem exatamente, ó, para atender a esses outros elementos que vocês trouxeram aqui nesse chat. Então, falar em literatura indígena é falar de uma literatura de resistência, é falar de uma literatura, né? De uma produção múltipla, é dar voz para um grupo que foi silenciado, tá? Então, já já nós vamos entrar em detalhes em relação a todos esses aspectos. Então, o que nós chamamos, né, de literatura indígena? Nós estamos falando de um conjunto de produções, tá? Sejam elas produções em prosa, né? Então, obras narrativas, sejam elas em produções poéticas, né? Então, ali, os poemas, de textos escritos por indígenas. Guardaram isso? Né? Então, a preposição faz toda a diferença. Porque quando a gente pensa na nossa história da literatura, desde o início se falou sobre o indígena. Só que quem é que falava, gente? Quando a gente pensa nos textos do quinhentismo, né? Depois ali no arcadismo, depois no romantismo, até mesmo no modernismo, sempre se falou sobre os indígenas. Só que quem falava sobre eles? Os brancos, ok? Então, a literatura indígena, ela não é, né, uma literatura que vai falar sobre o indígena. Ela é uma literatura produzida por indígenas. Então, esse é um pré-requisito. Isso significa, né, que é uma, então, literatura produzida, de fato, por pessoas que viveram e vivem ali aquela realidade, tá? Porque uma coisa sou eu falar, né? Uma coisa é eu falar sobre o outro a partir da minha visão, do que eu penso, do que eu acho, do que eu acredito. Outra coisa é dar voz para esse outro falar. E aí, tematicamente, dentro dessa obra, o que nós vamos ter? A realidade, né? A experiência vivida pelos povos originários sendo contadas por eles mesmos, tá? Então, essa é a temática. É a temática indígena escrita pelos próprios indígenas, perfeito? E aí, o módulo 3, ele vai focar na narrativa. O módulo 2 vai trazer ali a poesia, né, de autoria indígena, beleza? Então, o que nós estamos falando aqui, né, de narrativas? Então, nós estamos falando de romances, nós estamos falando de contos, nós estamos falando de palestras, de conferências, né, que vão aí entrar dentro desse universo, né, dessa narração. Porque, ó, vocês se lembram lá? O que é narrar, gente? O que é narrar? Quem lembra? O que é narrar? Narrar, meus amores, é literalmente contar
histórias, né? Então, isso que é narrar. Deixa eu até anotar aqui, ó. Então, narrativa. Então, nós vamos ter essa abordagem aqui. E aí, vem cá. Quais são as principais características dessa narrativa de autoria indígena? Galera, primeira coisa, é uma narrativa, é uma literatura baseada em toda uma diversidade cultural. Vem cá, vamos voltar para a história. Pedro Álvares Cabral, né, gritou ali, avistou terra, né, gritou terra à vista, caminha, escreveu ali, né, a sua carta, já falando, né, que em um primeiro momento eles não avistaram ouro nem prata, mas o que de melhor o rei poderia fazer pela terra recém-encontrada, descoberta, era salvar aquela gente, salvar aqueles selvagens. Então, a história dos povos originários aqui no nosso país, ela começa dessa forma. Eles são tratados, né, eles foram tratados como selvagens que precisavam ali ser salvos, né, pelo rei português, pelo rei de Portugal. E aí, galera, o que nós vivemos? Uma realidade de aculturamento daquele povo, né? E isso fez, então, com que a gente pensasse na figura do indígena de maneira uniforme, de maneira folclórica. Vocês têm foto na infância, né, da infância de vocês, de comemoração do Dia do Índio? Tem em casa? Normalmente as fotos são sempre iguais, não é? Todo mundo ali com, né, um cocarzinho feito de cartolina, uma pena colada, né, um risquinho de tinta, fazendo não é isso? Galerinha, quando eles chegaram aqui, existiam, né, alguns documentos apontam milhares de tribos indígenas. Cada tribo indígena tinha a sua própria língua, tinham os seus próprios costumes, práticas, crenças. Então, nós estamos falando de um grupo extremamente diversificado. Só que nesse processo de colonização, a cultura dessa população ela foi massacrada. Eles foram, né, proibidos de manifestar as suas crenças religiosas, as suas práticas, né, ritualísticas. Eles foram proibidos de utilizar a língua nativa. Tá? Então, essa narrativa indígena, ela vem aqui exatamente para valorizar essa diversidade. Então, são textos que não vão falar do índio, do indígena, de forma genérica, homogênea, padronizada, mas são narrativas que vão falar daquela identidade individual, tá? Então, vamos falar daquela realidade específica. Então, nós vamos falar aqui da nossa herança Tapajós. Aqui nós vamos falar da nossa herança Aimorés, né? Aqui a gente vai falar da nossa herança Corumbá. Então, é uma literatura extremamente diversa, ok? Segunda coisa, ela vai trazer elementos identitários, né? E é isso. Cada tribo, cada identidade, né, indígena tinha ali os seus próprios elementos, certo? Então, essa literatura indígena, ela é uma oportunidade da gente entrar em contato com tudo aquilo que a história
oficial apagou. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Nos livros de história, né? Ó, todos vocês já estão aqui no último ano do ensino básico, né? Então, é o último ano dos 12 anos de escolaridade ali. Quem de vocês estudou, né, ao longo desses anos, de maneira aprofundada sobre as histórias indígenas? Sobre, né, a real história das tribos? Seja no livro de história, seja no livro de literatura. Estão vendo as reações? Estão vendo? A gente não estuda. Embora seja uma parte, né, o que importantíssima da constituição da nossa identidade do nosso país, os indígenas eles foram apagados da história oficial, não é? O que se fala? Ah, o indígena foi escravizado. O indígena, né, ele estava no Brasil quando os portugueses chegaram. Acabou. Não se fala mais. Então, vem cá. Então, falar nessa literatura indígena é ter, gente, essa revisão da história oficial. É uma oportunidade de dar voz para aqueles que sempre foram silenciados. Por que isso? O indígena dentro da nossa sociedade, ele não foi silenciado apenas lá em 1500. Ele é silenciado até hoje. Direitos, né, que foram conquistados ali só na Constituição de 88. Prestar atenção que eu falei? Muitos direitos só foram conquistados ali, né? Eles só foram reconhecidos dignos de direitos em 1988. E ainda assim, muitos desses direitos que estão na Constituição nunca saíram do papel. Então, é uma literatura que vai também trazer esse caráter político, né? Então, nós temos muitos nomes dentro dessa literatura indígena que são ativistas políticos, né? Que estão ali, literalmente, né? Lutando para ter os direitos, né? Que estão na letra da lei, né? Terem ali de verdade esses direitos garantidos. Lutam contra o retrocesso, lutam contra o apagamento da história, lutam contra o genocídio, né, vivido por esse povo. Essa semana, hoje é terça, então foi ontem, né? Ontem eu estava lendo uma matéria, né, uma denúncia que foi feita de que algumas instituições religiosas estão usando aparelhos tecnológicos para catequizar tribos indígenas completamente isoladas da sociedade. Então, eles estão usando drones para levar, né, ali drones que têm equipamentos sonoros que ficam ali, né, catequizando, que ficam ali repetindo mensagens bíblicas. Isso é sério, né? 2025, né? Então a gente tem o quê? A mesma coisa que aconteceu lá em 1500. Estão vendo? Então a história se repete. Eu acho que, na verdade, ela nunca mudou. Então, a literatura indígena, ela também vai ter esse aspecto de luta, tá? E aí, gente, essa parte aqui, ela é bonitinha demais. Amores, quando os portugueses chegaram aqui em 1500, fincaram a cruz, rezaram a missa, escreveram a carta e falaram, tá dominado, tá tudo dominado. Os milhares de indígenas que viviam aqui, eles tinham escrita? Eles escreviam? Eles tinham lápis, ou caneta, ou pena e tinta,
papel, né? Caderno. Não! A tradição indígena, ela é essencialmente uma tradição oral. Então, todos os ensinamentos, todos os valores, a língua, os ritos, eles eram passados oralmente, dos mais velhos para os mais novos. Então, é a verdadeira contação de histórias. Não existiam livros, né? Não existiam registros ali. Então, uma cultura secular, ela era passada ali, né? Dos mais velhos para os mais novos. Então, a literatura indígena, ela traz muito isso. Toda essa oralidade, dessa contação de histórias que fazia parte ali daquela realidade. E também, obviamente, a própria influência da ancestralidade. Isso é muito forte aqui. Por quê? Dentro dessa visão, os mais velhos, né, eles tinham ali mais conhecimento. Então, eles eram responsáveis em ser os guardiões, né, das histórias ancestrais, das histórias antecessoras, e além de serem os guardiões, eles eram os responsáveis em trazer isso, tá? Então, é muito forte dentro dessa narrativa, e, obviamente, a gente vai ter elementos autobiográficos, né? Então, aí, essa realidade aparecendo pra gente. E, galera, o PISM 3 vai trazer o nome deste homem, né, que vocês estão... Ups, peraí que eu diminuí demais. Deste homem que vocês estão vendo aqui na tela, tá? Ailton Alves Lacerda Krenak. Queridos, normalmente dentro de provas, dentro de vestibulares, ok? Nós temos aqui essa referência, Ailton Krenak. Quem aqui vai fazer o Enem também? Quem aqui vai fazer o Enem? Levanta a mão só para eu ter uma ideia. Uhum. Alguém aqui vai fazer Unicamp? Unicamp, FUVEST, vai? Galera, essa proposta, né, de trazer, então, essa narrativa indígena, esse resgate, essa valorização, né, dos povos tradicionais, não é uma pegada apenas do PISM, tá? Nos últimos anos, a gente tem visto isso aparecer ali no Enem e muito nos vestibulares de São Paulo. Tá? Então, a Unicamp, a FUVEST, o Enem, né, nos últimos anos, tem trazido pelo menos uma questão dentro da prova, né, sobre a literatura indígena, tá? Então, ó, fique esperto que esse tema aqui, ele tá em alta. Galera, eu não falei com vocês ainda, né, mas eu vou falar agora que essa literatura indígena, ela é muito, mas muito recente dentro da nossa sociedade. Embora nós estejamos falando, né, de uma cultura de fato dona dessa terra, né, porque quando os portugueses chegaram aqui, os indígenas já estavam, né, com as suas culturas aí, né, espalhado por esse Brasilzão. Só na segunda metade do século passado, mais especificamente a partir ali, ó, de 1970, é que a gente começa a ter a produção dessas obras. Então, a gente fala, né, que a narrativa indígena, ela é uma jovem, né? Ela não tem nem 100 anos, ou melhor, muito menos, né? Se foi na década de 50, e ó, de 70, 50 anos, mais ou menos, para vocês verem como que
esse grupo social, ele foi silenciado, ele foi apagado, foi marginalizado, não só na colonização, né, mas ao longo do desenvolvimento da história brasileira. E aí o Ailton Krenak, né, esse aqui que vocês estão vendo, é um importante nome dentro desse movimento, então, que ganhou força, que se organizou no nosso país a partir de 1970. Tá? Então, ele é pensador, ambientalista, filósofo, poeta, escritor, e ele é da etnia indígena Krenak. Tá? Então, gente, é isso que nós falamos, né, no início, a questão dessa diversidade. Ele não vai falar do índio, né, dessa forma estereotipada. Ele vai trazer para dentro dos seus textos essa realidade, dessa herança, desse grupo indígena específico, tá? Então, isso é importante aí de vocês pensarem. E o que aqui rola? Assim como, né, eu falei com vocês agora há pouco, o Ailton Krenak, ele não gosta muito de escrever. Então, né, ele é aí um pensador ambientalista muito da oralidade. Então, grande parte das suas obras, tá? Elas são obras que vão o quê? Né? Marcar a transcrição de palestras, simpósios, né? Conferências dadas por ele, tá? Então, ele é uma pessoa extremamente politizada. E, galera, um dos temas muito forte dentro da proposta dele é essa questão ambiental, né? Tem essa fala dele aqui, que ela é uma fala muito boa. Ele fala, olha, se a Terra adoecer, nós adoecemos junto. Não tem jeito de sermos pessoas saudáveis com o planeta todo quebrado. Então, isso é uma característica muito forte dentro da fala, dentro da luta, dentro da militância dele. E aí, isso é legal, porque vem cá, vamos parar para pensar. A literatura, ela não tem a obrigação de representar o real. Só que a literatura indígena, ela vai trazer essa marca. E aí, ao mesmo tempo, né, que ela pode trazer para a gente os ritos, né? Então, as danças, os ritos, né? Ali daquela cultura, é uma literatura que vai ter essa pegada, né? Também de luta, né? De chamada ali, ó, à ação. Então, quais são as características da escrita, né? Desse autor? A primeira delas é uma linguagem híbrida. Brasil, me responde aqui, o que é algo híbrido? Fala para mim, o que é algo híbrido? Bora, não estou vendo ninguém me responder aqui nesse chat. Hibridismo, vocês costumam estudar o hibridismo ali na genética, né? Na genética mendeliana. Ai, que delícia! Vocês gostam de genética? Eu amo genética. Embora, né, tenha partes da biologia que eu deteste, genética tem o meu coração. E, ó, já arrasaram aqui na resposta. Falar em hibridismo é falar em mistura, é falar aqui nessa mescla, é algo que não é fixo, é algo que muda. E vem cá, o que vai entrar aqui então? Galera, dentro dos textos dele, nós temos uma fusão muito grande entre o oral e o escrito. Então, presta atenção, o PISME pode trazer, né, um texto dele e pedir ali para vocês identificarem marcas de oralidade.
né? Então, expressões ali orais, vícios de linguagem, né? Às vezes, expressões próprias, né, do seu dialeto, da sua língua de origem, né? Então, isso é muito forte aqui dentro desse autor. Segunda característica, convocação à ação. Gente, a literatura indígena como um todo não quer simplesmente te contar uma história, jovem, né? Não quer te contar como eram os ritos, não quer simplesmente te contar que eles foram massacrados, silenciados, apagados. A literatura indígena, assim como a periférica, a negra, a feminista, ela quer que você, jovem, né? Você, né? Então você, Ana Clara, você, Mari, você, Murilo, você, Ígaro, você, João, né? Ela quer que todos nós nos unamos à causa indígena. Então, eles querem que a gente, né, mesmo não sendo pertencente àquela tribo, que a gente lute contra, né, todo o apagamento histórico e contemporâneo, todas as violências históricas e contemporâneas, né, que essa população vive. Então, por isso que é uma convocação à ação, né? Então, a gente fala que é uma literatura que tem, né, esse engajamento mesmo, tá? Terceira característica desse autor, visão ancestral. Gente, é muito forte isso. A importância de honrar, de reverenciar todos aqueles que vieram antes. Sabe quando a gente fala aquela expressão assim, fulano, né, correu para que eu pudesse andar? Vocês já ouviram, né? Algumas pessoas usam essa expressão. É nesse sentido aqui, de olhar para esses ancestrais e reconhecer toda a história deles e toda a importância, né? Toda a importância desse grupo para o que, né, veio a ser, veio a acontecer ao longo da história, tá? Quarta característica da escrita do Krenak. Gente, crítica ao sistema. Que sistema é esse? O que vocês acham? Me respondam aqui. Que sistema é esse que ele critica? Sistema capitalista. Mas o quê? Sistema, muito bem, Mari, com certeza faz uma crítica ao capitalismo. Mas o quê? Sistema? Não. Gente, a própria questão eurocêntrica, né? Esse olhar que supervaloriza o europeu, né? Em detrimento tanto da cultura indígena quanto da cultura africana, né? Vai criticar esse sistema que silencia os oprimidos, esse sistema que usurpa os direitos, né? Não sei se vocês acompanham, mas é muito comum em algumas regiões do nosso país, né? Região norte, região centro-oeste, uma constante, gente, guerra e guerra armada, né? De grandes produtores que querem tomar as terras indígenas, né? Terras essas que foram, por exemplo, né, só garantidas por lei em 88. Né? E quando a gente fala em guerra, é guerra mesmo. Né? Então, indígenas são assassinados, né, como forma ali de, obviamente, coação.
Quando eles não conseguem, por exemplo, assassinar, o que né, esses grandes latifundiários fazem? Eles, por exemplo, envenenam a terra, envenenam a água, e aí eles obrigam os indígenas a migrarem. Porque pensa, o solo está envenenado, a água está envenenada. Então, eles migram. Na hora que eles migram, eles vão lá e anexam esse território, né, para plantação, né, das suas manufaturas ou para pecuária. A gente não está falando de 1500, não, a gente está falando de hoje. Então, é esse sistema, né? Exatamente, é esse sistema que o Krenak ele fala. Por isso, gente, que não é raro na biografia desses líderes indígenas ter ali atentados, né? Então, muitos deles já sofreram atentados, tentaram assassinar, né? Tentam. O Brasil é um dos países que mais mata, né? Ambientalistas e defensores dos direitos humanos. Por quê? É uma crítica direta ao sistema, ok? Meu Deus, nossa, deixa eu continuar falando aqui que a nossa aula está quase acabando. E, por fim, é muito comum, né, dentro dos textos dele, essa consciência ambiental. Né? Então, ele fala, olha, esse sistema capitalista que visa ao lucro está destruindo, né, o meio ambiente. E na hora que esse ambiente ele é destruído, o ser humano ele também é. Porque ele defende essa ideia de que é uma coisa só, né? Porque isso, gente, a tradição indígena, ela é uma tradição ligada à terra, né? Então ela é ligada à terra, ao plantio, né? Então se alimenta, vive ali em simbiose. Ele fez algum curso universitário ou é puramente sabedoria de mundo? Ígaro, a gente tem aí a associação, tá? Ele vem com esse conhecimento e ele, na verdade, ele não fez o curso, ele dá curso, entende? Porque ele é um dos pioneiros dentro dessa discussão. Então, né, seria esse o caminho. Ele não estudou com alguém, as pessoas que estudam com ele, certo? Então, é realmente o que você falou, o cara é foda, perfeito? Vamos fazer uma questão para eu descansar aqui um pouquinho a minha voz? Parei de falar, deixa eu abrir a enquete, porque eu gosto de enquete. Vamos ver como que a Unicamp cobrou aí essa questãozinha? Então, pera lá, amores, para vocês votarem na enquete, né? Vocês podem ir ao lado do chatzinho, né? Tem o símbolo aqui, enquete liberada. Parei de falar. 2 minutos para vocês fazerem essa questão. Bora que eu quero mais votantes. Só 18? Não, 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 não. Bora votar. Eu gosto de gente que se compromete. Nada de ficar em cima do muro, jovem. Vota aí.
Ana Clara, meu amor, do lado do chat, do símbolozinho do chat, tem uns pontinhos, daí você clica e aparece enquete. Se você não achar por aí, você pode ir nos 3 pontinhos ao lado, né, da mãozinha, que aparece também. Vê se você acha aí. Ah, amada, essa palavrinha ela é muito importante nessa questão, né? Sucumbir é no sentido de você ruir, de você perder, de você fraquejar, tá? Nesse sentido. Desaparecer, pode ser todos esses sinônimos. Pronto? Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Quem votou, votou. Quem não votou, não vota mais, porque eu fechei. Daiane, é assim mesmo, amor. Vota com dúvida mesmo. Porque em dezembro, na hora que a bunda estiver pregada lá na cadeira, não vai ter que marcar. Então é assim que eu gosto. Foi com dúvida mesmo. Amores, esse texto, né, uma fala do Krenak muito interessante que mostra como, né, que a ciência dos brancos, vou explicar todas elas aqui, né, mostra como que são visões diferentes em relação à mesma coisa. Alguns anos atrás, quando viu quanto a ciência dos brancos estava desenvolvido com seus aviões, máquinas, computadores, mísseis, fiquei um pouco assustado. Comecei a duvidar que a tradição do meu povo, que a memória ancestral do meu povo pudesse sobreviver no mundo dominado pela tecnologia. Amores, está aqui, ó, né? Está aqui a resposta para essa questão. Notem que ele traz aqui, né, valores opostos. Quais são os valores opostos? A ciência dos brancos e a tradição do povo. Então, ele traz esses valores aqui opostos. E aí ele fala, olha, eu comecei a duvidar que a minha tradição fosse resistir. Então, por isso que a resposta correta aqui nessa questão vai ser a letra D. Ele achou que a cultura dele ia sucumbir, ia desaparecer, ia ser engolida pela ciência e pela tecnologia dos brancos, ok? Então, isso, né? Esse trechinho aqui que nos dá resposta, perfeito? Vejam a letra A. O autor duvidou da sobrevivência das tradições do seu povo porque as culturas dos povos indígenas são frágeis e não consideram relações de poder. Galerinha, não está afirmando aqui, né? Ó, ele fala aqui, ó, e pensei que nossa cultura, os nossos valores fossem muito frágeis para subsistir no mundo prático. Então, ele não está afirmando que são frágeis. Aqui no texto está falando que ele, ó, pensou que seria. Estão vendo? Então, tem diferença aqui. A letra B. A memória ancestral indígena não se compara com a capacidade dos computadores. Ele não está falando disso. Né? Ele fala que são visões diferentes. Letra C. Os indígenas não sabem calcular a quantidade de minério e de ouro. Não é isso que o texto fala. Né? O texto fala que são formas diferentes. O branco olha para a montanha e enxerga ali, né, única e exclusivamente o quê? Elementos, né, vinculados ao capital. Eles olham de outra forma. Então, resposta certa, letra D. Quem tinha ficado na dúvida, entendeu o porquê? Sim? Que coisa boa! Então, meus amores e minhas amoras, né? Ó,
estamos chegando, né, ao final aqui do nosso aulão, né? Isso é só para deixar vocês ó, com aquele gostinho, né, de quero mais, perfeito? É só a ponta do iceberg. Como eu já comentei, né, com vocês, hoje nós somos o maior curso, né? E a gente quer ter a honra, né, de ter vocês como nossos alunos. Carol, fazer a pose pensativa, fazer a pose, entendeu? O quê? Simpática, ou fazer a pose garota propaganda. Vocês podem escolher qual pose para o print, entendeu? Que vocês querem. Meus queridos, né? Brincadeiras à parte, é essa a energia que vocês encontram nas nossas aulas, sabe? Real, é essa a energia, né? Nós estamos aqui, ó, só que essa informação aqui é real oficial, tá? Não é fake news, não. 84% das vagas já foram preenchidas, tá? Então, de ontem para hoje, nós já tivemos aí uma redução da vaga. Então, jovem, se você está na dúvida, só vem, né? E, queridos, né? No mais, eu preciso agradecê-los, né? Pela presença, pelo carinho, né? Pela recepção tão gostosa, né? Saibam que aqui do lado de cá a gente tem um curso, né? Muito bem preparado, estruturado, construído, né? Com muito carinho para vocês. Então, ó, nossas aulas gravadas, aulas, né? Interativas. A gente, né? Traz todo aquele suporte no WhatsApp, simulado, porque, gente, né? Nós estamos lidando com sonhos, cara. E isso, né? É um negócio muito, muito, muito sério para gente. Então, né? Pois é, Ígaro, e tem um manto lindão ainda, ok? Então, muito obrigada pela presença, pelo carinho, pela honra, né, de poder falar um pouquinho aqui para vocês. Beijo grande. Maria Clara, né? Que bom, meu amor, ó, gostinho, né? Quem sabe a gente não encontra agora na turma, né? Então, beijos, não demorem, chamem o amigo, a amiga, a tia, chama todo mundo, né? Vem fazer o curso com a gente, tá bom? Beijos, boa aula, bom aulão, né? Agora para vocês às 8h30. Tchau, tchau.